Ele vinha ali todos os dias para escapar do mundo. O bistrô ficava naquela esquina discreta, com janelas emolduradas por vasos de ervas e um piano cujas notas pareciam pedir segredo. Lá dentro, a cidade diminuía. O tilintar das taças soava como relógio de outro tempo, e o aroma de manteiga e alho transformava qualquer ansiedade em algo domesticável. Naquele refúgio de porcelana e luz amarelada, Ramon era apenas um homem que gostava de sopa, jornal e do sorriso de uma garçonete que não o tratava como manchete. Louise movia-se pelo salão com a economia gentil de quem conhece os segredos das mesas. Era baixa, de olhos que observavam mais do que falavam, e quando falava, usava palavras curtas e diretas que deixavam os clientes à vontade sem se sentir invadidos. Para Ramon, ela tinha o tipo de atenção que dinheiro não consegue comprar. Lembrava como ele gostava do pão, conhecia o ponto exato de seu café, e mais raro ainda, o tratava por nome como se o conhecesse de verdade, e não apenas pela conta que deixava. Havia algo na maneira como pousava a bandeja, um pequeno cumprimento, um reconhecimento, que fazia do bistrô um santuário. Os jantares mensais com a família de Isabelle eram o inverso desse santuário. Tudo o que o bistrô oferecia em calor e simplicidade, aquelas noites ofereciam em protocolo cortês e frieza decorada. Jean-Pierre entrava com o passo medido de quem acredita que etiqueta é artilharia. Kitterine supervisionava a conversa como quem arruma quadros em uma parede vazia. Antoine, o garçom antigo do salão, movia-se entre os dois mundos com uma paciência que só a idade dá. Um aceno, um talher, o conhecimento de que certas mesas exigiam cuidado extra. Ramon amava Isabelle porque, no começo, ela o fazia acreditar em possibilidades. Havia sonhos compartilhados, planos de viagens e noites longas de confidência. Com o tempo, entretanto, o relacionamento foi ficando cercado por protocolos que não eram seus. Nomes impermeáveis em francês, comentários elegantes nos intervalos dos pratos, piadas sussurradas que o deixavam fora do círculo. Ele sabia do charme do pai dela, a eloquência, o sotaque que fazia qualquer afirmação soar inevitável, e admirava o jeito maternal de Kitterine. Mas, por trás da admiração, crescia uma sensação de deslocamento que as paredes do bistrô, por algum capricho da vida, acentuavam. Naquele começo de noite em que tudo mudou, o piano tocava uma marcha leve. As luzes filtravam-se pelas cortinas, desenhando sombras elegantes sobre as toalhas. Ramon chegou cedo, como sempre, e sentou-se em seu canto preferido, onde a visão abarcava o salão inteiro, mas deixava seu rosto em privacidade. Louise veio com o caderno, sorriu e anotou o prato favorito dele sem que fosse preciso falar. Do outro lado da rua, um táxi deixava passageiros que riam alto, e por um segundo, a cena de dentro parecia flutuar fora do tempo. Isabelle apareceu mais tarde, como se cada atraso fosse calculado para manter a expectativa. Ela veio linda, com um vestido que brilhava discretamente, e beijou Ramon com a rapidez de quem ensaia afeto para a plateia. O pai dela entrou logo depois, acompanhado de Kitterine, e a mesa foi guarnecida por um ritual de manaerias e frases em francês. Não maldosas, apenas naturais na boca deles. O problema era que aquelas palavras fechavam janelas por onde Ramon costumava olhar. Ao redor, os outros clientes falavam baixo. O piano preenchia os espaços vazios entre taças e talheres. Jean-Pierre falava frequentemente em francês, apontando para detalhes do cardápio, para histórias de vinhos guardados em caves que soavam como bastidores de posses. Em uma dessas passagens, sob o riso do pai e o assentimento de Kitterine, Ramon sentiu o ar rarefeito. As conversas passavam por cima dele, como se fosse um móvel da casa. Um comentário em francês, uma piada fina sobre assuntos de família, deixou um traço de gelo. Isabelle sorriu para o pai, depois para ele, e a promessa daquela noite para Ramon murchou. As pequenas exclusões se empilhavam. Um olhar trocado que não o incluía. Uma referência a documentos legais que soaram mais como arma do que como informação. A sensação de que havia um enredo do qual ele era coadjuvante. Por instinto, ele segurou a taça, olhou para o piano e respirou fundo, tentando não deixar transparecer o incômodo. Era uma estratégia repetida, permanecer, observar, resguardar. Mas naquela noite havia um ruído novo, uma sutileza que Louise sentiu antes dele. Ela apareceu ao lado da mesa como quem vai passando um aviso pela fresta da porta. O olhar dela era outro, mais tenso, mais urgente. Enquanto servia um copo de água, baixou a voz e disse apenas para Ramon: "Tem alguém nos bastidores falando de papéis. Não é para você agora." Ele pensou que talvez montasse numa inquietação desproporcional. Mas Louise não recuou. Ao se afastar, seus dedos tocaram levemente o braço dele e o puxaram em direção ao corredor que levava à cozinha.
No corredor, o ar era frio e tinha o cheiro de metal e cebola cortada. A música do piano escapava como um aviso distante. Louise empurrou uma porta escondida e por um segundo, Ramon viu a cozinha como um universo paralelo. Quente, cheio de vozes contidas, superfícies polidas e uma janela pequena que dava para o beco. Ela fechou a porta atrás deles e sem alarde falou. Não é só conversa. Tem um envelope com o seu nome. Eu vi quando Jean-Pierre deixou algo para a pessoa da reserva. Estava lá, com o seu nome. A frase veio curta, medida, e trouxe o frio súbito que se instala no estômago quando alguém lhe conta que perdeu a vantagem de escolher suas batalhas. Ramon sentiu as palavras como um golpe seco. Envelope com seu nome. Documentos. Oxy. Pensou a razão em um gesto mecânico. Mas emoção e auto-engano lutavam pela liderança. Você tem certeza? Perguntou com uma voz que tentou ser normal. Louise acenou com a cabeça. Certeza. Não é só uma assinatura qualquer. São procurações, termos que, se assinados, mudam a posição das coisas. Ela pronunciou a palavra como se tocasse um objeto afiado. Havia medo nos olhos dela, mas também uma determinação que o atingiu com uma clareza quase física. Ela não falava por intriga. Arriscava o emprego ao contar aquilo. Quem mais, além dela, poderia se importar? Naquele segundo, a sala do jantar se transformou numa pequena ilha de perigo. A presença de Jean-Pierre, elegante em seu terno, a expressão tranquila de Catherine e o sorriso ensaiado de Isabelle voltaram a ocupar a cena. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Louise pressentiu que o tempo não era um luxo disponível. Ela agarrou o braço de Ramon com um aperto que pedira urgência. Sai daqui agora, vá, volta depois, finja normalidade, mas sai, agora. A ordem não era rude. Era uma estratégia de sobrevivência. Fugir. A palavra bateu nele com o peso de uma realidade inesperada. Havia duas fugas. A imediata, física, para longe do salão que respirava arma, e a fuga estratégica, que consistia em recuar para arquitetar, pensar, reunir provas. Louise pedia a primeira. Sai agora, some da vista. Ramon olhou para a porta de volta ao salão e fez uma conta rápida. Deixar a mesa agora podia encarar a família com a vitória implícita de alguém que se sente injustiçado. Ficar ali, porém, permitiria que a peça se desenrolasse, mas a qualquer sinal de surpresa poderia acelerar um risco real. O bistrô sempre lhe dera a sensação de controle. Ali, no corredor, ele percebeu que controle e visibilidade estavam em guerra. Sem drama, tomou a decisão que combinava as duas coisas, abaixou a cabeça, respondeu com voz contida. Fica onde está. Se eles perceberem, me chame de volta. Vou ao banheiro, volto, finjo que nada aconteceu. Era uma mentira estratégica e, ao mesmo tempo, uma forma de zelar pela reação imediata. Louise o olhou por um segundo, avaliou o risco e finalmente assentiu. Volta, e não com olhares diferentes. Sorri. Não despertaiam suspeitas. A cozinha parecia mais próxima. A urgência não desaparecera, era apenas manobrada. Ele retornou para a mesa como se tivesse voltado de um passo curto para ajustar a gravata. Isabelle sorriu com aquele brilho que podia ser tanto amor quanto performance. Jean-Pierre levantou a taça em uma leve cerimônia e Catherine fitou Ramon com um afeto que cheirava a teste. Ramon sentou-se. Dentro do peito, a adrenalina martelava um compasso estranho. Na boca, a sopa sabia de repente a nada e a tudo. Ele forçou-se a mastigar devagar, a acenar as histórias em francês que não compreendia, a rir no ponto exato para não parecer deslocado. Era um ator em seu próprio jantar, e cada gesto precisava esconder a verdade. Na mesa, a conversa levou adiante menções a assuntos de família e a elogios aos gestores de fortuna, expressões que, seguidas por olhares cúmplices, soavam como acentos ajustando-se para uma queda. Ele fingiu entender, sorriu para Isabelle quando ela o olhou e por dentro começou a cartografar. Quem podia ajudá-lo? Que passos eram possíveis sem expor Louise? Como recolheria provas suficientes para travar qualquer intenção sem se transformar em refém de sua própria raiva? A saída para o banheiro foi um pequeno rito de passagem. No corredor que levava à casa de banhos, as luzes eram mais frias, e o relógio sem ponteiros parecia sublinhar o que Louise já havia dito. Lá dentro, diante do espelho, Ramon viu um homem que não se reconhecia. Olhos que refletiam uma mistura de vergonha e resoluta frieza. Pegou o celular. Não podia ligar para a polícia sem ter substância, e nem podia chamar amigos que não entenderiam a natureza sutil da armação.
Hesitou por um segundo, depois digitou um nome que flutuara na sua vida de empresário. Um investigador particular, contratado alguma vez para assuntos bem menores, mas profissional e discreto. Não era a sua primeira escolha, mas, naquele momento, precisão e discrição pesavam mais que rancor. A mensagem foi econômica. Preciso de ajuda, agora. Bistrô na esquina da Rua das Flores. Assunto sério, não ligue, venha. Enviou. O dedo tremia menos do que a cabeça. Ao desligar, respirou e encostou as costas à parede por um segundo, como se as forças voltassem ao lugar. Ele não era homem de remoques, era homem de ações calibradas. Louise, do lado de fora da porta do banheiro, bateu a mão na madeira em um sinal quase imperceptível. Ela sabia, pensou ele, que estava entrando numa disputa que jamais seria apenas sobre documentos. Era sobre confiança, propriedade de si e de seus passos. Quando saiu do banheiro, encontrou Antoine servindo uma garrafa de vinho para a mesa vizinha. Antoine lançou-lhe um olhar que parecia dizer: há coisas que eu já vi. Ramon agradeceu com um aceno e voltou para a mesa com a calma de quem participa de uma peça escrita por outro, mas que guarda nos bolsos uma caneta que pode riscar o roteiro. Ao final da noite, quando os cafés foram servidos e os charutos outorgados à mesa dos pais de Isabelle por gentileza, Ramon cumpriu o plano. Levantou-se, beijou Isabelle com um afeto que foi para ele tanto despedida quanto promessa vã, e saiu. Louise estava ali, no beco dos fundos, com o capuz do casaco levantado contra o vento. Ela o viu de longe e fez um gesto para que se aproximasse. Microscópica a expressão dela agora. Uma mistura de medo e alívio. Eu peguei isso antes de devolver a reserva, disse ela, soprando o envelope que parecia conter mais do que papel. Não assine nada hoje. Não deixe que te manipulem. Vai para casa. Pense. Ele poderia ter ido para casa. Poderia ter se trancado em silêncio e cheirado o que restava do fim daquela vida. Em vez disso, Ramon decidiu que não fugiria para sempre. Fugiu do salão naquela hora para não ser pego de surpresa, para ganhar mobilidade. Mas aquela fuga física foi só o primeiro passo. Ele precisava de provas, de testemunhas, de algo que transformasse suspeita em fato. Precisava proteger Louise, que já arriscara demais. Precisava entender até onde Jean-Pierre e Terrine estavam dispostos a ir. A noite terminou com ele em um táxi, o envelope sobre as pernas, a cidade passando em borrões laranja e cinza. O motorista ligou o rádio com uma voz neutra e Ramon deixou-se ser levado como quem examina um mapa antes da incursão. A cada quarteirão, as possibilidades se abriam e se fechavam em sua cabeça. Confrontar na hora? Expor a família em público? Fazer uma denúncia anônima? Contratar um advogado? A resposta que lhe soava justa misturava paciência e precisão. Não haveria gritos, não haveriam cenas. Havia sim uma montagem de fatos. Na manhã seguinte, os pequenos passos começaram. Ele voltou ao bistrô de dia, com o pretexto de ler jornais e saborear uma omelete que, de repente, parecia mais um ritual de normalidade revivida. Louise o serviu como sempre, com a mesma economia de gestos que agora tinha um significado maior. Entre um gole e outro, trocou poucas palavras com ela. Você correu riscos demais, disse ele. E você me avisou. Ela respondeu com um encolher de ombros curto, que dizia mais do que qualquer frase. Alguém tinha que ver. E eu vi. Ramon não poderia colocar todos os passos naquela manhã, mas começou com os que sabia serem essenciais. Voltou a escrever mensagens com instruções contidas, pediu encontros discretos, marcou uma sala pequena em um escritório onde poderia falar sem levantar suspeitas, combinou um sinal com Louise para qualquer emergência. 3 batidas na madeira que significariam, sai agora. E, mais importante, começou a registrar tudo o que podia. Uma foto do envelope, um recorte do guardanapo onde um nome fora rabiscado dias antes, o número do telefone que apareceu embaixo do jornal descartado na mesa, fragmentos que juntos dariam forma a uma história. O investigador apareceu num final de tarde nublado, com um sobretudo simples e a pressa contida de quem já lidou com outros mundos de aparente serenidade. Chamava-se Marcelo, e ao contrário das figuras românticas de filmes, falava pouco, anotava muito, e tinha o tipo de olhar que soma contexto ao presente. Recebeu Ramon no carro estacionado 2 quarteirões abaixo do bistrô, e na presença de Louise o silêncio teve o tom sério que Ramon precisava. Marcelo olhou o envelope, ouviu a versão dos acontecimentos, fez perguntas pontuais, sem sensacionalismo, sem promessas, e explicou em termos práticos: colher testemunhos, localizar documentos, gravar conversas sempre dentro dos limites legais e com método. Ramon não precisava de manufaturas heróicas. Precisava de uma linha tênue e firme,
de evidências que pesassem mais do que palavras. Os primeiros passos foram discretos. Marcelo propôs começar pelo que já havia: fotografias, mensagens, qualquer coisa que autorizasse uma linha de investigação sem expor Louise. Havia também decisão consensual de não tocar em confrontos públicos, pelo menos não ainda. Ramon concordou. O que ele queria era uma desmontagem cirúrgica, provar a intenção antes de executar a acusação. Além de proteger a si mesmo, havia a urgência de proteger a garçonete que, naquele momento, transformara o bistrô em fortaleza e sua própria rotina em risco. Nos dias que se seguiram, Ramon fingiu normalidade e deixou que a vida continuasse com a delicadeza de um navio que navega sobre águas turbulentas. Havia aulas rápidas de francês que ele fez só para poder compreender o mínimo em jantares, saudações, pequenas perguntas, e não ser excluído simplesmente por ignorância. Louise pacientemente lhe ensinava frases como quem arruma cordas para uma subida segura. Como vai? Tenho uma pergunta. A que horas? Palavras que soavam tão banais que escondiam a astúcia de quem conhece a língua como instrumento de inclusão, e vezes de poder. Enquanto isso, Marcelo mapeava. O investigador encontrou aqui e ali pequenas pistas que começavam a formar um mapa. Uma assinatura mal batida em um comprovante, uma reserva feita fora do comum, um telefonema para um notário em horários estranhos. Ele recolhia relatórios, fazia anotações, pedia a Ramon que guardasse tudo que parecesse fora do lugar. As provas iam aparecendo em pequenos fragmentos. Cada uma isolada não valia nada, mas juntas começavam a insinuar um padrão. Louise permaneceu no olho do furacão. Continuou a trabalhar, servindo mesas, sorrindo, sabendo que seu gesto havia colocado o próprio emprego num limite tênue. Ela sabia o efeito de uma ação corajosa, e ainda assim empurrava Ramon para a cautela. Entre bombas silenciosas e jantares ensaiados, construiu-se uma aliança discreta. Ele com recursos e estratégia, ela com intuição e acesso. Eles trocavam olhares encobertos e confidências sussurradas como quem divide mapas e rotas. Numa dessas manhãs, quando o bistrô ainda dormia ao som do piano afinando, Louise apareceu com um guardanapo dobrado no bolso. Achei isso no bolso do avental do garçom que atende à mesa dos convidados da família, disse, abrindo o papel com dedos firmes. Era um rascunho. Um nome, um número, uma anotação que, por si só, não significava condenação, mas que encaixava num quebra-cabeça maior. Ramon examinou o guardanapo e percebeu que, pela primeira vez, havia um fio tangível. A cada encontro com Marcelo, a linha de tempo do plano ganhava forma. Havia necessidade de registrar uma conversa, de obter assinatura irregular e de localizar onde os documentos planejados ficariam acessíveis. Marcelo era claro em evitar falsas promessas. Não garantia prisões, não prometia ruína imediata. Garantia, sim, método. Ramon entendia que sua posição, de homem acostumado a ter tudo ao alcance, agora se reduzia à paciência e à precisão. Era uma lição dura sobre controle. Haveria vitórias que só a estratégia proporcionaria. Mas a noite final ainda pairava como uma sombra. Havia uma sensação, nos olhares de Jean-Pierre e nas atitudes de Catherine, de que aquele jantar seria mais que um protocolo, seria a consumação de algo. Ramon começou a sentir o peso do relógio. Cada dia que passava aproximava-o de um momento em que teria que escolher se expondo ou se mantendo invisível até a hora certa. Louise, por sua parte, falava em tom baixo sobre a logística dos lugares com reserva e da presença de um advogado amigo de Jean-Pierre, que sempre aparecia nos encontros. A cada detalhe que se juntava, mais claro ficava o formato daquele domingo fatídico. O grande jantar que parecia uma cerimônia e que, possivelmente, seria o palco definitivo. Uma tarde, Marcelo apareceu com um pequeno presente de começo de operação. Um gravador discreto, de uso simples, e uma recomendação de como operar sem ser intrusivo. Ele não parecia o tipo de homem que buscava espetáculo. Preferia o trabalho de sombras, o método. Grave conversas em que estejam claramente discutindo alguma transferência, sem manipular nada. Registre termos e datas. Não há garantia de nada com apenas uma gravação, mas é um começo. Ramon ouviu e entendeu que a corda deveria ser tensionada com cuidado. O primeiro teste veio rápido. Numa noite em que Jean-Pierre organizou um jantar para fechar um acordo menor com alguns parceiros, Ramon aceitou ficar até o final. Sentiu cada palavra como um eco. Em certo momento, um dos convidados deixou cair uma frase em francês sobre acabarmos de regularizar as procurações. Não uma afirmação pública, apenas um comentário displicente entre conhecidos. Ramon sentiu o estômago amarrar. Marcou o momento, tomou nota mental da hora e, ao final, conseguiu recolher uma gravação circunstancial que apenas sussurrava intenções.
Não provas inteiras, mas era algo. Um fio. A construção foi lenta, fragmentada, mas alimentada por uma urgência real. Havia noites em que Ramon voltava para casa sentindo-se ocioso e frustrado. Noites em que a raiva lhe dava vontade de sacudir a mesa e de exigir respostas. Em outras, sentia uma calma recém-descoberta. A sensação de finalmente agir com método em vez de reatividade. Louise, por sua vez, continuava ali, trabalhando, sorrindo e ensinando-lhe a pronúncia de uma palavra que se tornaria útil: assinar. E como dizer não, se for preciso. Mas a tensão acumulava-se. As aparências eram uma couraça que precisava ser rompida com cuidado, e a cada pequena vitória surgia a necessidade de um movimento maior. Marcelo propôs que o momento da grande prova deveria coincidir com algo público o suficiente para forçar uma intervenção legítima, não um ataque, não uma humilhação, mas um ato de desmonte realizado por quem tinha a autoridade para agir. Ramon concordou. Havia um conforto moral em envolver a lei. Não vingança, mas justiça técnica, com o peso de documentos, gravações, relatórios. E então, numa noite cujo início trazia a mesma leveza do piano e o mesmo perfume de manteiga, Louise tocou o braço de Ramon no corredor e disse com um olhar que não pedia permissão: "Amanhã é o jantar definitivo. Eles vão tentar. Você precisa estar pronto." As palavras soaram como um tambor. A hora estava próxima. Quando se aproximou da rua, com a noite molhada pelo último aguaceiro, Ramon soube que não poderia mais apenas fingir indiferença. O refúgio que ele buscara no bistrô transformara-se em campo de batalha invisível, e a fuga a que se obrigara por prudência agora exigia uma segunda natureza: a paciência de quem planeja a queda sem perder a compostura. O envelope que guardava no bolso queimava como uma promessa. As gravações, as anotações, os pequenos fragmentos de prova compunham uma teia frágil. Ele foi para casa com o rosto imóvel e o corpo inquieto, sabendo que a noite seguinte poderia ser o momento em que o jogo, enfim, se tornaria claro. Na madrugada, antes de dormir, leu o guardanapo mais uma vez, como quem consulta uma memória. A cidade lá fora estava silenciosa. No quarto, a fotografia de um parque que ele e Isabelle visitaram sorria das paredes. A imagem de felicidade parecia agora uma peça de teatro com uma legenda apagada. Ele fechou os olhos e, por um breve segundo, permitiu-se sentir luto. Não pelo dinheiro. Aquilo no fundo ele sabia reconstruir, mas pelo que acreditara ser um futuro em comum. Quando abriu os olhos, a decisão era clara. Não permitiria que a traição, essa vez, fosse arte sem um autor no banco dos réus. O ponto de inflexão aproximava-se. Na manhã seguinte, antes do sol aquecer as calçadas, Ramon recebeu uma ligação silenciosa. Era Marcelo, que falou apenas uma frase e depois suspendeu a respiração para que ele compreendesse. "Tem algo. A conversa de ontem. Jean-Pierre e um notário. Marcação para amanhã. Prepare-se." Do outro lado da linha, a cidade colocava seu trânsito em funcionamento, implacável, indiferente. Ramon saiu do apartamento com o guardanapo no bolso e a sensação de que cada passo dali em diante exigiria menos emoção e mais cálculo. Havia uma tendência quase infantil em desejar a queda imediata, o momento em que segredos seriam expostos e tudo finalmente ficaria limpo. Mas Marcelo repetira suas regras: provas robustas, autoridade competente, calma. Louise esperava no bistrô com a firmeza de quem já decidira seu papel. Eles não eram amantes em segredo, nem cúmplices românticos. Eram aliados com um objetivo compartilhado. Havia algo de puro nisso. Duas pessoas que, por motivos diferentes, haviam optado por proteger a verdade. Quando Ramon empurrou a porta do bistrô naquela manhã, o piano tocou uma nota longa. O salão cheirava a café recém-moído. Isabelle ainda não tinha chegado. Jean-Pierre e Catherine apareciam mais tarde, como sempre, certos do seu programa. Ramon sentou-se, abriu o envelope e deixou que os fragmentos que já haviam sido recolhidos cintilassem sob a luz da manhã. O guardanapo com a anotação, uma foto do recibo, a gravação parcial de uma conversa. Nada, isoladamente, condenava. Juntos, porém, desenhavam um contorno que exigia movimento. Havia um tremor contido no ar, como antes de uma tempestade. Ramon virou o guardanapo mais uma vez e encontrou, quase como uma marca, a letra daquela família. Elegante, segura, quase autoritária. Tinha a certeza de estar diante de algo que precisava ser detido, não por orgulho, não por espetáculo, mas para que não o transformassem em uma peça de teatro alheia. Ele sabia que naquele mesmo dia a peça poderia alcançar seu auge. Preparou-se para a última rodada de cautela, enquanto a cidade, alheia, se vestia para o trabalho.
A tensão era uma corda que apertava o peito, e cada segundo aproximava o momento da decisão. Ramon sorriu, por dentro, por um traço bobo de confiança. Não seria humilhado mais uma vez. Havia aliados, provas a coletar e a paciência necessária para esperar o instante em que todas as peças finalmente coubessem na moldura de uma verdade que poderia ser invocada com voz firme e apoiada por quem tem poder para agir. O jantar definitivo se aproximava. O bistrô, que fora abrigo e depois palco de exclusão, seria também o lugar onde o jogo poderia, enfim, ser revelado. E quando a noite chegasse, ele já teria decidido não apenas fugir, mas confrontar com inteligência. Ainda restava a dúvida que o fez ficar em pé por um instante, apoiado no balcão. E se a família já tivesse previsto a sua desconfiança? E se a armadilha fosse maior e mais sutil do que um envelope? Era essa incerteza que inflamava o desejo de agir com maior cuidado. Louise limpou um copo com gesto lento e olhou para ele. Nos olhos dela havia uma pergunta sem palavras. Pronto? Ele assentiu. Lá fora, a cidade seguia seu curso. Lá dentro, o piano fez um acorde que soava como aviso. E a hora finalmente se aproximava, com passos contidos e promessa de desfecho que ainda não havia se revelado. A noite caiu como um pano que acalma e comprime. Quando as luzes do bistrô ficaram mais íntimas, as mesas ganharam pequenas ilhas de claridade, onde garfos e taças desenhavam trajetórias de ouro. Ramon sentou-se no mesmo canto que sempre escolhera, mas agora a ansiedade era um companheiro silencioso sob a gravata. Havia uma determinação quieta em seu rosto. A máscara da bonhomia era tão perfeita quanto as horas que ele passara praticando a calma. Louise passou por ele com a bandeja, e no gesto rápido de ajeitar a toalha, deixou-lhe um bilhete dobrado. 3 batidas na madeira significavam "sai agora". Um olhar demoradamente fixo, "vai em frente". Era a linguagem de quem compartilha uma rota e sabe que palavras podem ser detectadas por ouvidos errados. Os convidados chegaram pontuais, com a confiança de quem repete rituais antigos. Jean-Pierre abriu a noite com aquele timbre de voz que tornava banais palavras em sentenças deliberadas. Terrine sorriu com a elegância de quem mede cada emoção. Isabelle, sempre impecável, cumpriu a coreografia de caloridade na mesa e olhou para Ramon com aquela expressão de quem divide um segredo e mede sua própria vantagem. O silêncio entre as gargalhadas fazia a expectativa vibrar. Algo estava por acontecer. Como o acender de uma vela no centro da mesa. Ramon deixou que o jantar se desenrolasse como um filme onde ele conhecia os cortes. Fez perguntas em francês quando necessário, pronunciando as frases que Louise lhe ensinara, com a entonação exata para não soar teatral. Havia um instante em que o pai de Isabelle, olhando para o garçom, mencionou uma paparazzi, palavra que Rafael já conhecia como armadilha, e ofereceu um comentário vago sobre colocar tudo em ordem para que certos bens fluíssem melhor. O ar no salão ficou mais denso. O piano tocou uma passagem que parecia mais uma preparação do que um acompanhamento. Na cozinha, Marcelo mantinha-se em estado de prontidão. Não ficara na sala. Sua entrada deveria ser pontual, profissional, crível. Os policiais designados para acompanhar a ação, em viatura discreta, aguardavam instruções e documentos que justificassem a presença deles, relatórios assinados, gravações legalmente obtidas e uma solicitação formal de averiguação que não viesse de um impulso no calor da emoção, mas de um processo pensado. Marcelo havia preparado o enquadramento, provar que existia a intenção de transferir poderes por meio de procurações, e que havia indícios suficientes para que uma autoridade averiguasse as supostas irregularidades. Não era teatro, era técnica. Para Ramon, isso significava depender de protocolos, e aceitar que a verdade, quando se torna pública, pode ser lenta e precisa. O momento da verdade aproximou-se quando Jean-Pierre pediu a palavra, e com a naturalidade de quem acredita possuir as rédeas, puxou do bolso um envelope elegante. O papel parecia tão inocente quanto as flores na mesa. Mas a expressão fria nos olhos dele confirmou o propósito. Ramon. Pensei que seria mais fácil fazermos alguns ajustes administrativos enquanto está tudo em ordem, disse o pai de Isabelle em francês, com o sotaque que sempre tornara seu tom incontestável. Trouxe à frente um pequeno bloco de papéis e seguiu falando, agora em tom que convidava a assinatura. Palavras sobre confiança, agilidade, remoção de obstáculos. A cada sílaba o ar se tornava mais cortante. Ramon abriu o envelope quando Jean-Pierre fez um gesto convidativo, como se convidasse para um brinde. Havia uma tese minimalista por trás do movimento. Parecer interessado, permitir que a família acreditasse que estava no controle da situação. Enquanto folheava, notou recortes, carimbos e instruções que coordenavam assinaturas e a presença de um advogado que frequentemente trabalhava com Jean-Pierre.
Havia uma procuração redigida com linguagem técnica, que designava representantes e transferia poderes sobre determinados ativos para terceiros. O nome do notário, uma formalidade a mais, estava escrito com uma data prevista e uma assinatura que não podia, por si só, provar má-fé, mas que, em conjunto com as circunstâncias, configurava um quadro que poderia ser letal para a autonomia de Ramon. Ele sorriu. Não com alegria, mas com a frieza de um homem que aprendera a controlar o traço visível da indignação. Interessante, disse em francês sem dramaticidade, apenas o suficiente para que Isabelle notasse que ele lera. A família trocou olhares rápidos, satisfeitos com a ideia de que o plano fluía como planejado. Catherine fez um comentário sobre a rapidez administrativa, e como num sinal, Isabelle trouxe à mesa um copo de vinho para selar o momento. Era a hora. A expectativa no ar tinha o gosto de algo que poderia ferir ou libertar. Quando Jean-Pierre estendeu a caneta com a elegância de quem entrega um cetro, Marcelo entrou na sala. Não foi uma entrada estrondosa. Foi a presença de alguém que tinha autorizações em mãos e que falava com a objetividade de quem não se presta a espetáculos. Ao seu lado, 2 agentes da delegacia especializada, discretos, aproximaram-se. Por um segundo, a sala suspendeu o fôlego. Ramon manteve a face serena, mas sentiu um tremor nas palmas das mãos. Era o peso do público, o som do piano que agora parecia marcar uma marcha de tribunal. Boa noite, disse Marcelo em tom baixo, dirigindo-se a Jean-Pierre e depois aos demais. Senhor, senhorita, estamos aqui para acompanhar uma averiguação. Temos elementos que apontam para uma tentativa de transferência de poderes mediante documentos que poderiam ter caráter questionável. Ele não disse crime, falou em averiguação. Não era um arranque de vingança, era um protocolo que exigia diligência. Apresentou um envelope com cópias, uma gravação parcial e os relatórios que justificavam a atitude. A voz dele tinha a qualidade de quem arranca a teatralidade e substitui por fato. O líder da família franziu o senho. Isto é um mal-entendido, começou Jean-Pierre, com a tranquilidade de sempre. Meu genro parece confuso. Estamos tratando de um ajuste benevolente. A defesa veio natural e rápida, com a cadência de quem pratica a arte de minimizar. Catherine comoveu-se de modo controlado. Isabelle desviou o olhar, a expressão perdendo a frieza de antes. Era óbvio que nem tudo estava previsto no roteiro de Jean-Pierre. Marcelo não se deixou provocar. Colocou a gravação num pequeno aparelho e, com voz neutra, explicou o contexto. Trechos de conversas onde se referiam explicitamente à assinatura de procurações e à ciência de que, ao fazê-lo, certos ativos ficariam sob a administração de pessoas indicadas pela família. Havia também o guardanapo fotografado, uma reserva fora do comum e mensagens que demonstravam articulação prévia. A presença policial não era mera vaidade. Haviam linhas de investigação que pediam uma checagem formal. Solicitamos que não haja qualquer assinatura até que a investigação determine a legitimidade dos documentos, disse Marcelo, e que os papéis sejam apresentados para análise. A declaração parecia simples, mas provocou uma pequena ruptura. Os convidados cochicharam. O som do piano diminuiu como se reconhecesse a gravidade. Ramon sentiu-se estranhamente leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque a ação acontecia com respaldo legal. Pesado porque havia um custo emocional evidente. Ele observou Jean-Pierre. No rosto do homem, a transição era visível. De soberania para surpresa. De controle absoluto para uma necessidade de justificar. Isabelle começou a falar, vacilante, buscando palavras que pudessem apagar o rastro do erro. A polícia pediu os documentos e os levou para a análise inicial. Não houve algemas em cena, não houve agressão. Era uma presença que sinalizava que a conversa daquela família teria agora um outro tom, escrito em formulários e protocolos. Os agentes recolheram os papéis, anotaram dados, pediram informações sobre as reservas de notário e marcaram diligências para o dia seguinte. Não prometeram prisões. Prometeram isso sim que as informações seriam checadas e que ninguém deveria assinar nada sob a iminência de verificação. A justiça aparecia como lente, não como martelo. No momento em que a delegacia levou parte dos documentos para exame, o silêncio nas mesas transformou-se em uma espécie de catarse. Alguns convidados se foram, outros permaneceram atordoados. Isabelle desabou numa cadeira e colocou as mãos no rosto como se tentasse esconder algo maior do que a vergonha. Jean-Pierre, com a máscara caindo, deixou escapar um resmungo de explicação que ninguém aceitou como justificativa. Catherine, por sua vez, tentou retomar a compostura, mas a fragilidade de sua voz denunciou o abalo. Ramon permitiu-se recuar em pensamento. Não festejou, não houve garras expostas.
Sentiu no fundo uma mistura de alívio e tristeza. A aliança que antes lhe parecia um pilar se mostrara construída com materiais substituíveis. A verdade que ele sempre temera, de que era parte de um jogo onde as peças eram movidas por outros, exibiu-se nua ao salão. Louise, que observava cada expressão como se tivesse um mapa interno das possibilidades, encostou-lhe a mão na parte de trás da cadeira. Um toque breve, de solidariedade, mais eloquente que qualquer discurso. Na sequência, Marcelo fez o que combinara. Ordenou que os documentos fossem checados em cartórios e notarias e que diligências fossem feitas para ouvir testemunhas. A ação foi técnica e discreta. A polícia solicitou que ninguém assinasse nada até que a investigação seguisse seu curso. A família poderia, e provavelmente iria, alegar mal-entendido, mas agora havia um registro oficial. Havia gravações, havia motivos para apurar. Esse registro era, por si, uma reparação possível. Depois que os agentes saíram, deixando uma nuvem de murmúrios no ar, Ramon levantou-se sem tumulto. Passou pela mesa como quem percorre um trecho de uma vida que não foi sua. Beijou a face de Isabelle com a delicadeza de quem encerra um capítulo. Não houve gritos, nem teatralidades de cinema, apenas a despedida de algo que acabara de aprender a ser mentira. Do lado de fora, na rua molhada, o vento levou pequenos retalhos de fumaça. Ramon e Louise entraram no táxi juntos. Não falavam muito. Havia uma cumplicidade que não precisava de palavras, o reconhecimento de que haviam atravessado uma situação perigosa e a consciência da responsabilidade pelo caminho que teriam de seguir. Nos dias que se seguiram, o processo foi o que Marcelo dissera: técnico e paciente. Cartórios confirmaram horários, advogados foram interpelados, e o notário mencionado apareceu em registros como tendo mantido contato com a família para formalidades. Não houve relatos grandiosos de prisão inimediata. Houve diligências, notificações e uma investigação que andava em passos firmes. Jean-Pierre contestou, apresentou versões, prometeu inocência. A polícia ouviu testemunhas. Para Ramon, cada protocolo cumprido era uma pequena vitória. Havia agora a chance de que a história se resolvesse dentro de padrões justos, não pela humilhação pública, mas pela avaliação racional de evidências. No entanto, as consequências humanas não se dissolveram com protocolos. Isabelle desapareceu por alguns dias. Depois enviou mensagens pedindo conversas íntimas que Ramon recusou. Não era raiva teatral que o movia. Era uma clareza amarga. Ele reconheceu que o que havia de mais doloroso não eram os papéis, era a traição do afeto. Aproveitou em noites longas para pensar em como reconstruir uma vida fora do roteiro que a família dela trouxera. Precauções práticas foram tomadas, consultas com profissionais, revisão de contratos, reforço de segurança patrimonial em termos administrativos. Nada disso era vingança, era cura. Louise, por seu turno, enfrentou as consequências do seu ato de coragem. Alguns clientes murmuraram sobre sua intromissão. Outros aplaudiram em silêncio. O gerente do bistrô, que sabia mais do que mostrava, assegurou a ela que a casa a cobriria, que a protegeria. Havia, porém, uma tensão no rosto dela. Arriscar o emprego significara, para Louise, colocar-se num ponto de interseção entre ética e prática. Ramon sentia-se em dívida, não por obrigação, mas por reconhecimento de que sua vida havia sido preservada por alguém que tinha pouco a ganhar e muito a perder. A relação entre eles não se transformou da noite para o dia em algo romântico. Surgiram sim pequenos gestos que cultivavam um afeto nascido do respeito. Havia encontros discretos, cafés, conversas sobre metas simples, aprender francês melhor, entender o que significava falar verdade em público, construir confiança. Ramon gastou tempo com aulas, não para jogos ou manipulações, mas para curar a sensação de exclusão que o fizera vulnerável. Louise aceitou ajudá-lo não como objeto de redenção, mas como parceira numa empreitada de aprendizagem mútua. O bistrô, por sua parte, continuou funcionando. O piano ainda tocava melodias que suavizavam a cidade. Para muitos frequentadores, a vida retomou o curso, mas para outros houve um ruído novo. A consciência de que lugares que parecem seguros podem às vezes abrigar intrigas. O estabelecimento ganhou sem querer a aura de refúgio que agora carregava marcas. Uma história que contava mais do que pratos, como as relações humanas podem se transmutar em território de poder e fragilidade. Algumas semanas depois, quando as diligências já haviam produzido documentos suficientes para configurar um inquérito formal, Ramon esteve no banco de testemunhas como parte das providências. Falou com calma, descreveu as circunstâncias, apresentou provas reunidas com Marcelo.
As horas no cartório e na delegacia foram longas e cansativas, e o processo jurídico mostrou-se, como sempre, um labirinto de papéis e esperas. Havia conforto, porém, em ver que a verdade podia ser narrada com precisão e que a justiça procedimental caminhava em direção a um julgamento dos fatos. Jean-Pierre e Catherine tentaram recompor a imagem em encontros e jantares subsequentes, mas a toxicidade do ocorrido criara uma fissura. Isabelle, por fim, teve sua primavera emocional. Chorou, pediu desculpas em algumas ligações, pediu para conversar. Ramon, com a dignidade que aprendera a sustentar, respondeu que não buscava humilhação. Queria clareza e, sobretudo, a possibilidade de seguir. A relação terminou com um mutismo mais forte do que palavras. Havia na separação uma compreensão tácita de que algumas fendas não cicatrizam simplesmente porque se deseja. Com a movimentação legal caminhando, Ramon se permitiu, enfim, um luto controlado. Não pela perda do dinheiro, que, como notara em si mesmo, nunca fora o centro do que o ferira, mas pela dissolução de um projeto de vida que tivera como base a confiança de outrem. Havia noites em que repetia na cabeça frases que ele supunha que Isabelle lhe dissera e via como eram agora ecos falsos. A terapia trazida por um amigo de longa data ofereceu-lhe outro tipo de reparação. Aprender que o sentimento de traição precisa tempo para se transformar em aprendizado. Louise, por sua vez, ganhou algo que não esperara: a estabilidade que advém do reconhecimento. O gerente confirmou que nada a puniria. Alguns clientes lhe deixaram bilhetes, discretos, agradecendo pela coragem. Havia também uma oferta pequena, mas sincera de trabalho em outro estabelecimento, feita por um gerente que admirara sua postura. Ela recusou por enquanto. Ficaria no bistrô que vira transformar-se de palco de dor em palco de reconstrução. A pequena rotina retomou, mas com uma respiração mais ampla. O piano. O cheiro do forno. O riso controlado de clientes que agora sabiam mais. O tempo, que não cura tudo, permite que as bordas do choque fiquem menos cortantes. Ramon investiu em projetos pessoais que falavam de sentido e não de status. Doações silenciosas a instituições. Encontros com pessoas que via como parceiros e não como compradores de um estilo de vida. Em seu apartamento, retirou objetos que lembravam o passado e os trocou por algo simples. Quadros com paisagens, livros de autores que o faziam pensar em possibilidade. Aprendeu a dizer não sem culpa. Aprendeu a respirar sem a necessidade de aprovação. E em deslocamentos rápidos continuou a frequentar o bistrô, agora de forma menos ritualística e mais relacional. Houve um jantar futuro, onde tudo parecia naturalmente reiniciado. Mas foi distinto. Ramon convidou Louise para uma mesa reservada no bistrô, não como ato de conquista, mas como encontro de duas pessoas que haviam atravessado uma tempestade. A mesa era pequena, uma esquina onde o piano soava suave. Eles falaram de pequenas trivialidades, de receitas leves, de sotaques perdidos e recuperados. Quando a sobremesa chegou, deixou-se cair no silêncio uma sensação de que, daquela vez, o calor entre eles tinha a forma de reconhecimento e não de resgate. Os protagonistas da farsa, Jean-Pierre e Catherine, viram suas reputações abaladas. Houve investigações, convocações, pedidos de explicações em cartórios. Não se prometeu nenhum espetáculo midiático de humilhação. Havia, isso sim, um olhar público mais calculista sobre atitudes que antes se disfarçavam em etiqueta. A lei procedeu no seu compasso. Para Ramon, o que se importava não era a punição, mas a restauração de uma sensação de autonomia. E isso foi conseguido com a desmitificação do poder que aqueles papéis buscavam encobrir. Meses depois, o bistrô organizou um jantar simples para clientes antigos. O piano tocou como nos velhos tempos, e as luzes lançaram um brilho morno sobre os rostos. Ramon e Louise encontraram ali um espaço para celebrar não uma vitória, mas a simplicidade de um recomeço. Entre risos contidos e palavras sinceras, Ramon pegou a mão dela por um segundo, um gesto pequeno que dizia, sem cerimônia, que havia possibilidade de confiança outra vez. Não era um gesto possessivo, era parceria. Na tranquila normalidade que se seguiu, Ramon aprendeu que a fuga que a noite havia exigido era tão necessária quanto a coragem que a situação pedira de outros. Fugira da mesa para ganhar tempo e agir com precisão. Fugira de um futuro que fora montado por outrem, para construir um que fosse dele. Aprendeu também que o refúgio do bistrô se transformara em lugar de reconstrução. Não por mágica, mas por pessoas que escolheram, com risco e método, a honestidade sobre a aparência. Louise continuou a ser, para ele e para muitos, a lembrança de que pequenos atos têm peso. A história não terminou com aplausos. Terminou com sequências de dias onde o mote foi a decência.
Houve encontros com advogados, sim, diligências, e um processo que prosseguiu com a calma técnica que lhe era necessária. Houve o acompanhamento por parte da polícia e de autoridades competentes. Houve, sobretudo, o recuo de Ramon diante de um passado que cortara laços e a opção de não transformar dor em espetáculo. Em vez de vingança, ele escolheu reconstrução. Em vez de humilhação, optou por retomar o controle de sua vida com serenidade. No último vislumbre, vemos Ramon no balcão do bistrô ao entardecer, observando a rua que vira e revira gente. Louise passa e sorri com a economia gestual que sempre tivera. O piano entoa uma versão mais leve da música que abria as manhãs. Fora do palco das intrigas, a vida ganhou novamente a calma de pequenas coisas, o aroma do pão, o brilho de uma taça bem polida, uma conversa sem segundas intenções. Ramon abriu um livro de francês, anotou uma palavra e sorriu, não para exibir conquista, mas porque aprender a língua significara finalmente poder dizer sem tradução aquilo que sentia. Se você gostou desta história, conte nos comentários. O que você faria no lugar dele? Compartilhe com alguém que aprecie tramas de confiança e recomeço. E volte sempre para ouvir mais histórias onde o silêncio e a coragem fazem a diferença.